Paz do Senhor, queridos, estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 das lições bíblicas jovens, que tem como título Davi, amigo fiel. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Fé e ação em meio às adversidades da vida. E hoje chegamos na lição de número 4. Davi, amigo fiel. Pois bem, meus amados irmãos, hoje estaremos comentando um aspecto da vida de Davi e vamos fazer algumas aplicações práticas com o nosso cotidiano, nosso dia a dia. Iremos falar de amizade, tendo como foco esse aspecto da vida de Davi entre a sua amizade, entre ele e o seu amigo chamado Jonatas, filho de Saul. Então, esta lição vai girar justamente em torno desse aspecto do Davi com Jonatas, ou Jonatas, né, filho de Saul, mostrando justamente os princípios que devem ser cultivados e que vem a inspirar, né, as nossas amizades nos nossos dias, porque essa amizade entre Davi e Jonathan foi inspiradora, né, uma amizade inspiradora para que nós venhamos a entender e possamos a compreender quão grande influência as amizades elas marcam em nossa vida. Então, isso será justamente o fio condutor da nossa lição neste domingo. Pois bem, adentrando na lição, vamos comentar já no primeiro tópico da lição, é falar sobre uma amizade inspiradora. Quem era Jonatas? O autor da lição vai logo trazer uma biografia pelaquilo que a Bíblia nos concede conhecer de Jonatas. A Bíblia não dá pormenores sobre o seu nascimento, sobre a sua infância, sobre a sua adolescência, sobre a sua juventude, não. A Bíblia já nos mostra Jonatas entrando em cena nas Sagradas Escrituras. Isso está em 1 Samuel, em 1 Samuel, capítulo 13, versículo 3, já mostra Jonatas, o filho de Saul, já como um comandante de tropas do exército de Israel. Então, pouco a Bíblia vai comentar sobre dali para trás, como ele nasceu, sua infância, sua adolescência, sua juventude, não tem esses pormenores. Entretanto, nós sabemos que Saul, quando ele é constituído rei, ele não tinha ali ainda os filhos que a Bíblia vai relatar mais para frente quanto aos seus filhos. Então, temos a perspectiva assim de acreditar, né, e de conjecturar, não é nem uma conjectura por um lado de invencionice, né, como muitas pessoas fazem, conjectura por um lado para defender algo que ele está defendendo, não. Mas aqui o que nós estamos falando é que Saul era rei, e se Saul era rei, Jonatas foi criado aonde? No Palácio Real. Então Jonatas certamente ele teve uma educação de ponta, foi cercado de privilégios porque era filho do rei e certamente a sua educação já era uma educação que iria prepará-lo para substituir o seu pai Saul. Então Jonatas certamente tinha todas essas qualificações e todos esses amparados ao seu benefício dentro da corte real, porque ele era filho do rei Saul. Entretanto, a Bíblia também nos mostra Jonatas, nós já saímos dessa área da conjectura, né, de acreditarmos como foi a criação dele ali dentro do palácio, e certamente grande coisas dessas partes que nós comentamos seja verdade, mas a Bíblia não relata esses fatos, mas o que a Bíblia nos mostra de fato é que Jonatas, ele era um guerreiro, né? E além de ser um guerreiro ousado, ele era corajoso e participou de muitos conflitos, né? E trazendo muitas vitórias justamente para o reino. Isso está em 1 Samuel, capítulo 14, se os irmãos lerem do versículo 1 ao versículo 15, vai relatar bem isso. Então, nós vemos que nessa altura, né, ele, Jonatas, ele era uma unanimidade em Israel. Ele era admirado e naturalmente preterido, ou seja,
certamente ali estaria o sucessor do rei Saul. Entretanto, tem algo que nos chama a atenção na vida de Jonatas, é o fato da sua fé em Deus, do seu caráter, as suas qualidades, a bondade que ele tinha e o senso de justiça. Isso tudo é encontrado dentro das qualificações, características e personalidade de Jonatas. E isso contrasta justamente aquilo que seu pai Saul era. Porque Jonatas tinha fé, Saul era vacilante na fé. Jonatas demonstrava ter caráter, Saul demonstrava não ter um caráter. Você vê as qualidades de Jonatas, ele era bondoso. Ele tinha senso de justiça, coisa que Saul, seu pai, não tinha. Mas observe que ele mesmo sendo diferente do seu pai, o rei Saul, em tantos aspectos, ele foi fiel ao seu pai até o fim. E até o fim, como nós falamos, que morreram ambos na mesma batalha. Jonatas morreu pelos soldados inimigos e Saul se lançou sobre a sua própria espada quando viu que não tinha mais saída para si. Então, isso é de ficar marcante aqui também na vida de Jonatas. Outro detalhe importante que nós devemos conhecer sobre Jonatas é justamente o momento em que ele percebe que Davi é o ungido do Senhor. Porque nós já falamos em lições anteriores que Davi já fora ungido rei por Samuel. Embora não exercendo o papel, nem o seu direito, nem o ofício de rei, vamos falar assim, embora já tenha sido ungido, porque Saul estava reinando e Davi em momento algum tentou usurpar e tentou tirar ou assassinar Saul, não, mas esperou o tempo certo de Deus. E Jonatas percebe isso em Davi, diferentemente de Saul, que se revolta e tenta ver Davi morto. Então Jonatas poderia sim ser contrário a isso e se unir ao seu pai nessa perseguição maléfica para matar Davi, que fora ungido por Deus. Por quê? Porque por direito o Jonatas de fato seria o próximo rei de Israel, mas isso ele reconhece na pessoa de Davi, o ungido do Senhor. O segundo subponto da lição vai falar justamente sobre Saul ou Davi. Eis a questão. Neste ponto aqui já vai nos mostrar justamente o rumo que a história está sendo traçada na vida de Davi quanto de Saul, porque chega um momento que a amizade com Davi ela está de fato se fortalecendo e chega um momento clímax desse relacionamento de amizade que é justamente entre a escolha entre Davi ou entre Saul. E o que acontece é justamente porque Saul ele é tomado de ciúmes e colhia fruto justamente da rebeldia, como nós falamos em aulas anteriores, do seu afastamento de Deus. Então, quando Saul toma essa atitude intolerante, essa atitude ameaçadora, o seu filho Jonatas automaticamente ele é obrigado, vamos falar assim, né, a fazer justamente uma escolha. E qual é a escolha que ele faz? Ele reconhece Davi como o ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17. E depois disso ele passa a apoiar Davi abertamente, até mesmo diante de Saul, né, quando ele defende Davi e conseguiu até dirimir, né, ainda que por pouco tempo, as intenções que Saul tinha em matar Davi. Então, Jonatas ele tinha uma preocupação com seu amigo Davi. Por isso ele visitava Davi. Ele acolhia Davi. Era um grande amigo de Davi. Em todos os momentos, inclusive nas adversidades, porque nas adversidades é que verdadeiramente se manifesta o verdadeiro amigo. E Jonatas, ele se manifestou justamente essa amizade, ela se perpetua porque é uma amizade verdadeira, não só nos momentos bons, mas na adversidade. Então, Jonatas, amigo de Davi, não traiu seu pai. Isso temos que deixar frisado aqui. Ele teve sim que fazer uma escolha entre Saul e Davi, mas em momento algum ele traiu
o seu pai Saul, e nem ao menos conspirou contra ele, porque ele ficou ao lado de Saul. Embora ele tenha ciência, tivesse na sua mente o entendimento que Davi era ungido do Senhor, mas observe que mesmo Davi não queria e não teve por usurpação o trono, mas permaneceu fiel ao seu rei, que era Saul. Da mesma sorte, Jonatas também seguiu o mesmo caminho, como nós falamos anteriormente, e morreram ambos na mesma batalha. Jonatas sendo morto pelo exército lá na batalha do Monte de Gilboa, e Saul lançando sobre a sua própria espada. Já o nosso terceiro e último subponto deste tópico primeiro vai falar sobre uma amizade que não foi esquecida. Neste ponto aqui, Jonathan já saiu de cena, por quê? Fora morto na batalha, juntamente com na batalha em que seu pai também se suicidou. Então, o tempo passa. E por que o tempo passou? Saul morreu, Davi é constituído rei. Um momento de reinado no seu início turbulento, entretanto, consegue unificar os reinos. O reino é unificado e chega um momento que a paz ali ela prevalece por um certo período de tempo. E dentro deste contexto, Davi lembra da aliança que ele fez com Jonatas, de usar de benevolência para com ele. E Davi lembra e pergunta se tem algum descendente de Jonatas para que ele venha a usar de benevolência. Por quê? Porque ele se lembra, a amizade verdadeira, meu irmão, ela se perpetua. E isso é passado de amizade entre um e outro para a bondade, benevolência para com os descendentes, que foi o que Davi fez. E ele usa de benevolência para com um dos filhos de Jonatas. Isso é a história, nós conhecemos bem, está em 2 Samuel capítulo 9, do versículo 1 ali em diante. Então, a amizade, ela fez com que a benevolência de Davi para com Jonathan não fosse esquecida depois de sua morte. Jonathan morreu, mas Davi se preocupou com os seus descendentes. Há alguém da família de Jonatas, como estivesse dizendo, que está necessitando, está precisando de uma ajuda, por mais abastado que qualquer pessoa seja, sempre, meu irmão, ela vai precisar de alguma ajuda. Se não for na área financeira, na área, vamos falar, da área material, mas pode estar precisando de uma ajuda da área emocional, da área espiritual. Sempre o homem, ele necessita de algo. E a amizade reflete justamente nesta consolação, vamos falar assim, de adentrar para trazer esperança, paz e amor à vida das pessoas. O segundo ponto da lição vai falar sobre amizades que edificam, uma amizade que agradou ao Senhor. Neste ponto aqui nós vamos ver que a amizade entre Davi e Jonatas nos ensina algumas lições preciosas. Por quê? Primeiro, foi uma amizade que agradou ao Senhor. E o que é que agradou ao Senhor? É justamente porque os dois tinham temor ao Senhor e tudo o que eles faziam era justamente para a edificação do Senhor, edificação do quê? Para que Deus fosse reconhecido como verdadeiro Deus e principalmente, né, nas suas vidas eles se edificaram, ou seja, cresceram juntos. E esse crescimento aqui é um crescimento espiritual, né, que mostrando justamente que a vida de cada um estava sendo abençoada e estava justamente em conformidade com a vontade de Deus. Então, a amizade entre Davi e Jonatas, ela transcende, né, a esfera pessoal e pelo significado e pela relevância que ela teve, ela se torna em um verdadeiro compromisso com Deus, porque a verdadeira amizade é aquela que faz com que cresçamos e venhamos justamente a reconhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então isso aqui tem que ficar marcado neste ponto aqui, é uma amizade que agrada ao Senhor. E dentro das Sagradas Escrituras, né, nós encontramos muitos e muitos exemplos. O autor até vai citar dois, que é justamente entre Ruth e Noemi, uma amizade que transcende, vamos assim, os limites geográficos, né, porque vê ali Ruth saindo de sua terra e seguindo a Noemi, a sua sogra, e voltam
para a cidade natal de Noemi, uma amizade verdadeira que foi honrada por Deus. E também o autor cita a amizade que Paulo e Silas tinham, né, que mesmo na prisão os dois ali estavam cantando. E antes disso, eles tinham um propósito, e o propósito era justamente fazer com que a obra do Senhor se expandisse. Então, a amizade dos servos de Deus é justamente para que cada um venha a ser edificado e venham a glorificar ao nome do Senhor. O segundo subponto deste segundo tópico vai falar justamente sobre a força da amizade verdadeira. Neste ponto aqui vai nos mostrar o que relata em Provérbios capítulo 18, versículo 24, que fala que aquele que tem muitos amigos pode congratular-se, mas amigo mais chegado do que irmão. Aqui o autor está trazendo justamente um paralelo com o provérbio de Salomão, mostrando que muitas vezes as pessoas, ela pode até ter muitos amigos, porque ao longo da nossa vida nós vamos estabelecendo muitos contatos, e esses contatos muitas vezes criam vínculos, né, com diversas pessoas, mas esses vínculos, essas amizades que tantas vezes nós temos e criamos ao longo da nossa vida, quantas delas nós podemos chamar de amizade verdadeira, que é o que o autor está frisando aqui neste ponto. Davi e Jonatas, eles nos ensinam as bases nas quais nós podemos construir amizades saudáveis, aquela amizade que vão nos ajudar a cumprir com os propósitos divinos para nossas vidas. Eles não permitiam que nada se colocasse entre eles, nem mesmo os problemas familiares, nos momentos difíceis, eles se aproximavam ainda mais e permaneciam amigos, vamos falar assim, até o fim. Então, isso que nós estamos falando aqui, meu irmão, é para entendermos que respondermos justamente algumas indagações, alguns questionamentos. Quem são as pessoas próximas a nós que nós podemos chamar de amigos verdadeiros? Então elas passam pelo filtro da amizade que é preconizada pelas Sagradas Escrituras. Isso tudo tem que ficar patente, porque eu que tenho que fazer a avaliação e compreender e entender se de fato aquela amizade é uma amizade que está me fazendo se aproximar de Deus ou não. Porque se não está fazendo me aproximar de Deus, certamente não é uma amizade verdadeira, é uma amizade que está prejudicando o meu relacionamento com Deus e está permitindo que eu não venha a ser edificado na palavra de Deus. E prosseguindo o nosso comentário, o terceiro subtópico, o cristão e as amizades. Aqui o autor vai falar justamente que nós somos em média, né? Somos uma média das pessoas com quem nós andamos. Isso é justamente aquele ditado: você me diz com quem você anda, que eu te direi quem você é. Então é isso aqui que o autor está falando. Se a minha amizade com quem eu ando está agregando sabedoria, se está agregando edificação, é isso mesmo que eu vou desfrutar. Mas o contrário, ele também é verdadeiro. Se pessoas não têm compromisso com a vida, são pessoas que vão trazer justamente frustrações e insegurança. Então, o crente fiel a Cristo, ele deve ter critérios para relacionar-se com as pessoas. E o que nós estamos dizendo aqui é que ter amigos que compartilham de valores nobres, isso é sempre um convite a desenvolver a nossa vida de forma saudável. Então, a amizade com pessoas que seguem a Cristo fielmente, isso é justamente um convite ao mútuo crescimento espiritual e ao fortalecimento em Deus. Então isso deve ser levado em conta. As nossas amizades, elas nos devem fazer nos aproximarmos de Deus. Isso é um fato claro. O terceiro tópico da lição e o último vai falar sobre amizades virtuais. A fragilidade das relações virtuais. Neste ponto aqui, o autor vai trazer justamente algo que está patente, né, está muito em voga na nossa época, na nossa era, que é justamente os relacionamentos feitos no mundo virtual. Hoje você vê pessoas que seu ciclo de amizade se restringe única e exclusivamente aos relacionamentos virtuais. E por que nós falamos isso? Porque nós vemos tantas pessoas que é mais de 5 mil amigos, né, que as redes sociais colocam como amigo, amizade, sei lá o que chama. E muitas vezes daqueles 5 mil ali, nem 10
chegam a ser amizades verdadeiras, e se chegar a 10. Por quê? Porque as pessoas estão mais fluidas no sentido de se adequar justamente ao que o sistema está querendo impor. E o que o sistema quer impor é justamente relacionamentos flácidos, relacionamentos líquidos, que vêm a se moldar de forma com a modinha, e isso faz com que as pessoas se isolem, fiquem distantes entre si. Então, o relacionamento verdadeiro é o relacionamento que temos, meus irmãos, de conversar com as pessoas, de compreendermos, de sabermos as necessidades das pessoas, é termos justamente um relacionamento que venham que não venham a comprometer a nossa vida para com Deus. E muitos desses relacionamentos virtuais você não consegue mensurar o que é de fato verdade e o que é mentira. Por quê? Porque as pessoas que muitas vezes criam essa dupla personalidade dentro das redes sociais, elas tentam transparecer e mostrar aquilo que elas não são. E isso gera consequências. Primeiro, você estiver sendo verdadeiro, está sendo enganado, ou segundo, ou você está fazendo parte da modinha, está mentindo, e mentira é pecado. Então muitas pessoas usam a rede social para mostrar aquilo que elas não são, principalmente de pessoas que moram em localidades distantes, que de fato nunca se verão ou nunca se conhecerão pessoalmente. Então vivem nesse mundo virtual que nós podemos até denominarmos de mundo da mentira, que é os amigos virtuais, né, que não conseguem justamente suprir as necessidades naturais do ser humano dentro de uma verdadeira amizade. Então isso é um perigo, então é uma fragilidade que existe nesses relacionamentos virtuais. O segundo subponto deste tópico vai falar sobre comportamento de rebanho. Nesse comportamento de rebanho é justamente aquela máxima que nós temos como ditado popular, é a Maria vai com as outras. E que nós estamos falando aqui é que justamente é o comportamento de rebanho. Se a maioria está fazendo, eu também faço. Se a grande maioria está seguindo por este caminho, eu também estou indo por este caminho. É o que chamamos de comportamento de rebanho, efeito manada. Que é justamente no dito popular, a Maria vai com as outras. E isso acontece, meu irmão, também muitas vezes nos ambientes virtuais. Quando nos espaços físicos, tanto nos espaços físicos, né, quanto na escola, em qualquer lugar, no trabalho, em qualquer lugar acontece isso. É o comportamento que nós falamos, comportamento de rebanho, quando as pessoas elas são induzidas, e muitas delas são induzidas justamente a negar os seus pensamentos, negar as suas verdades, justamente as verdades absolutas que são ensinadas na palavra de Deus, e tem aquilo ali, um comportamento para que se torne aceitável ao grupo ao qual ela agora está querendo fazer parte. É justamente o comportamento de rebanho, que isso é um perigo. Então, os prejuízos disso, eles têm sido alarmantes, né? É justamente a perda da capacidade de raciocinar, porque as pessoas hoje elas já seguem o que um grupinho segue. Então, elas têm essa dificuldade, né, na capacidade de raciocinar e agir por si mesmo. Elas não tomam decisões por si próprias, com seu raciocínio, com a sua mentalidade sã, não. Elas têm necessidade de suprir carências que não são reais, são propensas a comportamentos distorcidos, e isso tudo leva justamente a práticas pecaminosas. E quando entra por essa vereda, existe justamente o afastamento dos objetivos da vida e, consequentemente, há um esfriamento na fé. Prosseguindo a nossa lição, iremos encerrar justamente falando do último subponto, identidade em crise. Neste ponto aqui, é justamente fazendo um apanhado de tudo aquilo que nós falamos. Por quê? Porque o que aprendemos de nossos pais e agora vamos passar para os nossos filhos já mudou, ou seja, as gerações vão passando e a sociedade ela vai se transformando, e essa transformação ela pode tanto ser benéfica quanto maléfica. Então, dentro desse aspecto tecnológico aqui, nós podemos ver que a tecnologia ela traz tanto malefícios
quanto malefícios. Agora, se nós falarmos em relações a comportamentos, em relações a ideias, nós vemos uma degradação moral, uma degradação espiritual. Por quê? Porque o que era que nós ensinávamos, não tínhamos dificuldade de falar para as pessoas há 10, 20 anos atrás, de falar de conceitos absolutos, morais e espirituais. Hoje esses conceitos eles são justamente questionados, e as pessoas hoje levam isso agora para como forma de quebrar os paradigmas, para que as pessoas venham justamente a ter sua identidade mudada. Então, isso é que causa essa crise de identidade, é justamente a crise entre as gerações, o conflito geracional que é gerado pelo pensamento de outrora e o pensamento odierno, ou seja, o pensamento da atualidade. Então, essa crise de identidade vai justamente pesar aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós mostramos, aquilo que de fato é a verdade. Então, quando deixamos de cumprir aquilo que a Bíblia nos fala como verdade absoluta e deixamos de ensinar as gerações que estão nascendo, as gerações que estão por vir, essas crises elas tendem a se aumentar. Então, o que nós temos que entender neste ponto, que a identidade ela se fortalece a partir da sua relação com o Senhor. Então, quando eu me relaciono bem com o Senhor e com o meu próximo, a minha identidade ela está sendo edificada, está sendo fortalecida, está sendo abasilada a permanecer naquilo em que eu aprendi. Então, a relação com Deus é o reflexo natural do ato da criação do homem por Deus. E isso vai levar a termos uma responsabilidade dentro do mundo que nós estamos inseridos e justamente a cumprir a missão que o Evangelho nos outorga. Então, tudo isso, meu irmão, está dentro dessa identidade que ela não pode estar em crise por causa das gerações que estão se passando e os conceitos estão mudando, não. A verdade absoluta do Senhor, ela sempre foi verdade há 1000 anos atrás, como ela é hoje, há 2000 anos atrás, como ela será daqui até o Senhor voltar. Então isso tem que ficar bem patente para o nosso entendimento e para a nossa compreensão. Então assim, nós estamos encerrando a nossa lição de número 4 e nessa lição falamos sobre Davi, amigo fiel. Lição 4 das lições bíblicas jovens. Que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir.